A gente vai conversar agora com o médico infectologista e PhD, o Dr. Edmilson Migovski. Ele está lá no Rio de Janeiro e vai nos atualizar sobre os assuntos de vacina, esses desafios da atualidade. Ele é coordenador de Relações Externas da UFRJ, é mestre em pediatria, doutor em doenças infecciosas, tem MBA em gestão de saúde e tudo pela UFRJ, é pesquisador e professor da Faculdade de Medicina desta mesma academia. Ele está com a gente por videochamada. Doutor Edmilson, o senhor nos ouve bem? Sim, ouço vocês muito bem. Obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês. Muito bem, a primeira pergunta é: o senhor ainda não esteve aqui em Macapá, capital do meio do mundo, né? Não, sabe que eu não tive ainda, eu não conheci os 4 territórios antigos, né? Nunca fui em Rondônia, Roraima, Acre e no Amapá, não fui ainda. Não tive esse privilégio. São as 4 regiões, os estados que eu não conheço no Brasil. Muito bem, olha, é um prazer para a gente, agradecer a sua assessoria, a gentileza de disponibilizar essa entrevista com a gente aqui na Diário FM. Doutor, a gente vive aqui, esses dias, o Amapá ontem começou a imunizar profissionais de saúde, né, do estado, do município. O senhor, como um profissional com esse currículo, esse cabedal de conhecimento, o senhor diria que a vacina é mesmo motivo para a gente comemorar? Sim, né, motivo para comemorar, para ficar otimista, mas ainda não dá para você negligenciar os pilares de prevenção e contingenciamento da enfermidade, até porque o quantitativo de vacina que foi disponibilizado até a presente data é muito pouco quando você observa uma população de 210 milhões de brasileiros. Então, é uma notícia alvissareira, que deixa a gente realmente bastante feliz, mas ainda não dá para você abrir mão do cuidado, ou seja, usando máscara, distanciamento, o álcool 70, né, e tentando também, caso doença, medicar precocemente para minimizar que esse quadro, que no início é muito leve, quase sempre e quase em todo mundo, se agrave, como pode ocorrer, principalmente as pessoas de alto risco. Muito bem, são 17 horas e 49 minutos, com essa participação super especial do Rio de Janeiro. Também aproveitar e mandar um abraço aqui pela live para uma ouvinte que está no Rio de Janeiro de férias e curtindo aqui o café e essa entrevista que vai nos ajudar a entender esse quadro, doutor. Hoje, eu confesso ao senhor que uma das coisas que me chamou muita atenção, claro, o senhor já disse, a importância das vacinas, sim, a notícia é alvissareira, mas ainda não temos doses para todo mundo, precisamos tomar cuidado. Mas se tem uma coisa que mais me preocupa, por ver inclusive a reação de familiares nos grupos de WhatsApp que todo mundo participa, ainda é o movimento antivacina, e principalmente quando vem de profissionais de saúde que colocam em risco, ou colocam a informação de que a vacina não é segura. Hoje mesmo, no próprio estado do Rio de Janeiro, foi registrada uma primeira recusa de um casal de idosos no abrigo de tomar a vacina. Eu queria que o senhor falasse sobre a segurança da vacina e como é que o senhor enxerga esse movimento que, às vezes, repito, vem até de profissionais da saúde, incluindo médicos. Pois é, infelizmente houve, né, nessa vacina em particular, uma certa politização, né? Teve até um determinado momento que as pessoas que eram favoráveis à medicação precoce tinham uma determinada posição em termos políticos, e um grupo que era favorável à vacinação precoce ocupava um outro sítio em termos políticos. Aí eu fico pensando, e eu sou favorável à medicação precoce e sou favorável à vacinação? Onde eu me coloco? Me coloco do lado da promoção de saúde, me coloco do lado do que é científico, do que é correto. A gente sabe que essa vacina que está disponível no momento, a Coronavac, não teve um envolvimento muito grande com idosos. Mas sim, o que se percebeu pela própria natureza da vacina, que é uma vacina elaborada com elementos inativados do vírus, é extremamente improvável que essa vacina ofereça algum risco de evento adverso grave. Certamente vai ter idoso tomando a vacina hoje e tendo um acidente vascular cerebral amanhã, já teria, independente da vacina. Vai ter idoso recebendo a vacina hoje e tendo um infarto daqui a uma semana. E aí o chato é que as pessoas vão acabar fazendo essa relação que é meramente temporal como uma relação de causa e efeito. A maior parte desses eventos adversos graves que vão ser relatados com a vacina, seja ela a vacina que for para coronavírus, vai ser muito mais uma coincidência do que consequência da vacina.
E não é de hoje que, infelizmente, as pessoas culpam as vacinas por determinadas mazelas. Eu me lembro, né, eu fiquei muito tempo como responsável por uma farmacovigilância da vacina de gripe, e teve um senhorzinho de 90 e tantos anos de idade que tomou vacina de gripe, e disse que depois da vacina nunca mais foi o mesmo homem, naquele sentido real da palavra. Então, assim, as pessoas tendem a colocar a culpa na vacina. Isso é muito natural. Teve uma vez que uma pessoa disse que tomou a vacina e aí ficou com um abscesso no braço. E eu falei, mas essa vacina não dá esse tipo de coisa. Não, mas foi depois da vacina. Aí eu falei, mas me fala um pouco mais. Ela tinha tomado a vacina no braço esquerdo e o abscesso foi do lado direito. Só sem agulha atravessou o tórax da pessoa. Então as pessoas falam muita coisa de vacina. Então, nesse momento, a vacina, o fato de você não ter grandes estudos envolvendo pessoas idosas, de forma alguma desqualifica essa vacina. Pode ser que tenha uma vacina melhor? Pode ser que sim. E se você me perguntar, doutor Migovski, qual é a melhor vacina? Eu te respondo, é a vacina que estiver disponível. Hoje é a Coronavac, amanhã vai ser da Fiocruz, depois vai ser da Pfizer. A vacina que estiver disponível a gente vai optar por fazer, porque houve sim um estudo envolvendo um N bem grande e que mostra que a vacina se mostrou segura. Algumas pessoas tinham dúvida até no começo, né, doutor, da notícia da chegada da vacina, se ela é indicada para quem ainda não contraiu o Covid-19 ou para quem também já tem a doença, enfim, o que dá para falar, esclarecer? Nesse momento, se eu pudesse priorizar quem não teve nada, a doença, eu priorizaria. Como a gente não sabe quem teve ou não, e outra coisa, nem a enfermidade, nem a exposição real ao vírus, nem a vacinação, elas vão dar a você uma proteção vitalícia. Então é muito provável que a gente tenha que fazer doses de reforço dessa vacina, a exemplo do que é feito já com a vacina de gripe, mesmo que esse vírus não se modifique como o vírus da gripe se modifica. Então é provável que seja necessária essa dose de reforço. Então, quem já teve a doença, tenha certeza ou não dessa enfermidade, ela vai ser convidada a fazer a vacina com o intuito de reforçar a resposta imune. O tempo da imunidade proporcionada por quem já pegou, já contraiu o Covid-19, isso ainda pesquisadores, profissionais como o senhor, ainda não tem uma resposta definitiva, não é, doutor? Mas provavelmente as pessoas que já tiveram a doença, ao ter contato com o vírus, com o fragmento do vírus da vacina, vai ter um reforço dessa resposta imune. Então, muito provavelmente, se você pegasse 100 pessoas que já tiveram doença e comparasse com 100 pessoas que não tiveram doença, observando o mesmo sexo, a mesma idade, as mesmas características, provavelmente o grupo que já teve a doença teria uma resposta imune mais robusta do que aquele grupo que não teve a doença ainda. Por isso que se recomenda a vacinação em 2 doses, para que uma dose imunize de uma forma primária e que uma segunda dose faça a resposta imune secundária, que em geral tem de ser um pouco mais percebida, mais robusta do que a dose única. Sendo que nesse momento parece que eles vão priorizar dose única para mais gente, dando mais importância para eu dar várias primeiras doses do que dar 2 doses para um grupo menor. E aí é aquela história, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro não, farinha pouca, vamos rachar o pirão, né? Para poder mais gente poder comer, já que não tem vacina para todo mundo, que se partilhe essa vacina e quando tiver a oportunidade de fazer a segunda dose, se faça. Lembrar que nesse caso, a primeira dose aplicada é dose contabilizada, portanto, mesmo que ocorra atraso, não haverá em tese necessidade de refazer a primeira dose. Segunda dose será a segunda dose. Ana. Tudo bem. Doutor, achei muito interessante, estou até tuitando aqui essa sua frase, que a melhor vacina é a que estiver disponível. Também reforçar aqui o que o senhor disse sobre esse movimento, sobre essas reações das pessoas contra a vacina, essa politização. E, claro, a ansiedade de todos com relação às tratativas, e se o senhor puder nos dar informações atualizadas nesse sentido, da capacidade nossa do Brasil, hoje do Butantan, que depende dos insumos da China e de outras vacinas, nessa sua experiência, pelo que o senhor tem de informações, o senhor acredita que nós teremos a população brasileira efetivamente imunizada até o segundo semestre deste ano ou é uma perspectiva muito otimista? Eu acho que em termos de logística, capacidade de executar ou de fazer a vacina, eu não tenho o menor receio
da cadeia, da rede, né, da capilaridade que nós temos. Afinal de contas, o Brasil já faz há mais de 2 décadas a campanha de vacinação de gripe, Perfeito. que a princípio contempla um grupo de risco até mais amplo do que para a Covid-19. Então se aplica 60, 70 milhões de doses de vacina de gripe em 2, 3 meses. Então, do ponto de vista da ponta, eu confio muito nos nossos profissionais da ponta. Por outro lado, existe um certo delay na produção, né? E aí é uma outra história. Mas eu acho que tanto a Pfizer, tanto a AstraZeneca como a Sinovac fizeram esse acordo de transferir tecnologia. Agora, a bem da verdade, nem a Fiocruz nem o Butantan vão de uma hora para outra fazer a vacina de ponta a ponta. Isso requer 3, 4, 5 anos, muito frequentemente. O que vai ocorrer tanto no Butantan quanto na Fiocruz é a importação do book, que seria aqueles tonéis com múltiplas doses, e aí tanto o Butantan quanto a Fiocruz vão envasar aqui, o que é bom também, né? Porque já vai pegando tecnologia. Mas eu acho que, eu torço para que nesse acordo comercial, que vai atender um país com 210 milhões de brasileiros, que tanto a AstraZeneca quanto a Sinovac tenham feito acordo, eu não conheço o detalhe, mas acordo que vai garantir o fornecimento regular de vacina para nós brasileiros. Em contrapartida, fica esses 2 laboratórios com a exclusividade. E cá entre nós, né, tem uma exclusividade com um país que paga a conta, e são 210 milhões, não é um mercado insignificante. Até porque tanto um laboratório quanto o outro vão, e nem a AstraZeneca, nem a Sinovac tem tradição em vacina no país. E nunca fizeram nenhuma parceria público-privada com essas 2 empresas públicas, né? Diferente da Pfizer, já faz não, a Merck Sharp já fez, a Sanofi Pasteur, a Glaxo, ou seja, eu acho que essas 2 grandes empresas, tanto a Sinovac quanto a AstraZeneca, vão honrar e não vão deixar o país desabastecido desse produto tão fundamental nesse momento. Doutor, só para terminar, já liberar o senhor, eu queria uma última pergunta. Tem uma colega do senhor, uma médica brasileira que atua na Espanha, a doutora Marina Bucar. Ela foi decisiva, inclusive, na troca de informações com os médicos aqui do Amapá, que aprovaram um protocolo de tratamento inicial que se mostrou muito assertivo. Ela comparou, né, o desafio dessa doença, dessa pandemia, a consertar um carro com ele em movimento. Essa derivação do Covid-19 tem sido observada na Amazônia, lá em Manaus. O senhor diria que pode ser isso que já se falava, da mutação do vírus devido às condições onde cada população habita? Quanto maior o número de pessoas infectadas, maior a chance desse vírus se replicando, meio que por um acaso, obviamente, surgiu uma cepa mutante. E essa cepa mutante pode ser diferente, ganhando mais transmissibilidade, porém, em geral, perde na sua agressividade, perde na virulência. É essa a torcida que eu faço. Mas o que a gente sabe até a presente data, que mesmo essas cepas mutantes vão continuar respondendo tanto à medicação precoce, no caso da Covid-19, que alguns lugares optam por nitazoxanida, outros ivermectina, outros hidroxicloroquina. Eu sou partidário da medicação precoce, fique claro, mas também é pouco provável que essa cepa nova venha a escapar àquela proteção que a vacina induziu. E se porventura isso ocorrer, muito provavelmente a gente vai ter que ter vacinas atualizadas. Às vezes a vacina com coronavírus SARS-CoV tipo 2 da cepa tal e da cepa tal, como é feito, por exemplo, com a vacina de gripe, né? E todo ano você recebe as vacinas trivalentes ou tetravalentes, que tem 3 ou 4 diferentes cepas nessa formulação. Então pode ser que isso evolua dessa forma. Nesse momento, a vacina é monovalente, só tem um tipo de cepa, e ela, a princípio, vai pegar também as cepas mutantes no que tange a prevenção e proteção das pessoas vacinadas. Muito bem, conversamos com o Dr. Edmilson Migovski, ele é infectologista, PhD, lá da UFRJ, numa deferência muito especial com a imprensa do Amapá, nos concedeu essa belíssima e esclarecedora entrevista. A gente agradece, deseja ao senhor uma boa semana. E a próxima tem que ser pessoalmente para conhecer o estado e a cidade de vocês, né? Exatamente. Um abraço, até breve. Vamos torcer para que tenha essa oportunidade, vai ser um prazer lhe receber aqui no café. Muitíssimo obrigada pela participação super qualificada hoje aqui no nosso Café com Notícias, doutor. Muito obrigada. Um abraço, tchau para vocês.